Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Trouxe uma palavra de novo para você. A palavra que você vai, talvez aí esteja precisando, como sempre eu digo, né? A palavra nunca é em vão. E eu tô fazendo esse vídeo até fora de hora, das horas que eu gravo o vídeo, né? Porque eu tava tendo aqui uma lembrança muito forte. E eu vou ler a primeira palavra, depois eu vou contar para vocês o que estava acontecendo comigo e que o Espírito Santo tocou no meu coração para me fazer esse vídeo falando sobre isso. Tá bom, gente? Ela se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 11. E o versículo que eu vou ler é o 9. Só o 9. Que vai nos dizer assim. O título é Jesus incita a orar. Vai dizer assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Muito conhecido. A gente ouve muito isso, né? Nas pregações, a gente ouve, a gente vê nos vídeos, a gente vê no YouTube toda hora essa palavra. E cada vez que você for escutar ela, ela sempre tem uma história, um significado. O significado é o mesmo, mas tem vários. Isso se chama os tesouros que Deus abre para nós, para nos ensinar. Cada trechinho da Bíblia, ela tem muitos significados. Não é só aquela palavra. Tudo que aconteceu na Bíblia, que foi escrito, que foi inspirado por Deus para nos deixar exemplos, dicas, que é o nosso manual de vida, é a Bíblia. Então aqui tem várias dicas, é como você ter um livro de receitas. Você sabe que você comeu um bolo de milho, o bolo de milho é gostoso e você faz e não fica igual. Por quê? Porque cada pessoa tem um jeitinho de fazer um bolo de milho. E eu sei que é muito simples dizer, fazer essa comparação, mas o Evangelho de Jesus, ele é simples. Talvez se Jesus fosse fazer uma parábola sobre isso, porque ele está colocando isso no meu coração. Se eu fizer um bolo de milho, se você fizer um bolo de milho, se a sua vizinha fizer um bolo de milho, todos os três vão ficar diferentes. Então nenhum vai ser igual ao outro. Por quê? Porque tem a receita, você pegou a receita, você fez tudo igual, mas alguma coisinha ficou diferente. Assim é a Bíblia. A Bíblia é um livro, aqui está tudo escrito que nós temos que fazer. Porém, foi interpretada por vários estudiosos, teólogos, todos que estudam, e cada um descobriu um tesouro, cada um descobriu um significado para cada versículo. Então você pode ver 1000 pregações, todas vai ter um significado diferente. Então isso é muito lindo e muito impressionante. Então essa palavra aqui, hoje eu estava falando para você que eu vou falar que eu estava pensando no meu pai. Estava pensando muito no meu pai faleceu semana passada. Hoje fazem 10 dias que ele faleceu. Eu estava pensando no meu pai, ele bebeu, ele foi escravo do vício, do alcoolismo. Muitos anos, 40 anos foram mais de 40 anos. Então até que ele descobriu os Alcoólicos Anônimos, um amigo convidou ele foi para os Alcoólicos Anônimos, e ali ele aprendeu os 12 passos, né, que ele falava muito. Então ele aprendeu que ele deveria vencer o vício, lutar contra aquele vício.
Então, esses 12 passos até ensinavam, tinha até coisas, eram inspirados por Deus, era muito lindo, a gente gostava muito de ver ele receber as medalhas, ele tinha muito orgulho cada ano que ele recebia uma medalha, a medalha de esforço, de perseverança, né? Era muito lindo. E meu pai durou ainda até os 91 anos, coisa que ninguém acreditava, porque ele era terrível, o vício dele com álcool, ele ficou destruído, o fígado dele destruiu, virou uma renda, e ele conseguiu se recuperar e viveu até os 91 anos. E isso, gente, assim é a nossa vida com Deus também, gente. O que é? É nós vencermos, assim como meu pai venceu esse vício maldito. Ele destruiu a família dele, destruiu a vida dele, destruiu a profissão dele, destruiu tudo que ele tinha. Que o inimigo é assim, ele vem para matar, roubar e destruir, né? O que diz e é verdade. Então, meu pai não era religioso, meu pai não frequentava nenhuma religião, mas ele conseguiu vencer através desses 12 passos que eram dos Alcoólicos Anônimos, que tinham ali, sim, muitos princípios da Bíblia. Então, ele conseguiu vencer, ele foi perseverante, ele venceu e ele durou até os 91 anos. E assim nós temos que ser também. E aqui Jesus ensina isso para nós através das orações. Porque se você chegou aí, se você está passando por esse processo, você tem que ser liberta de algum problema que você tem. Quando você aceita Jesus, a primeira coisa que ele faz é querer lhe libertar daquilo que lhe impede de prosseguir, de você ter a sua evolução espiritual, porque nós não estamos aqui para viver só da carne, nós estamos aqui para viver do espírito. Então Deus quer nos libertar de problemas que nós temos espirituais, emocionais, esses problemas que impedem a gente de avançar. Então não é só o vício da bebida, o vício das drogas, de cocaína, de cigarros, vício de pecados, de pornografia, de vários vícios, né? Tem muitos vícios terríveis que o inimigo entra e destrói sua vida. Tem o pecado também da dependência, né? A dependência de familiares, dependência de ciclos, dependência de idolatria, a idolatria que a gente tem que vencer. O que é idolatria? É você botar coisas e pessoas acima de Deus na sua vida. Isso é uma libertação que nós temos que passar por ela. E que é muito difícil. Porque ou ela é vícios de coisas assim como eu citei, ou ela é de ciclos de pessoas que você tem que terminar, você tem que encerrar esse vício. Para depois você, como eu falei do meu pai, depois que ele conseguiu se libertar disso, desse álcool, ele trabalhou até em botequinhos de servir bebida. Ele fazia traguinhos, bebida para as pessoas que vinham comprar. E ele não caiu em tentação. Então, ele conviveu com todos, netos, bisnetos, filhos, com problema de bebida, bebia, se divertiam, ficavam tortos ali, que nem ele ficava, e ele ali firme, se divertindo e vivendo com todos os seus vícios. Assim Deus quer também para nós a nossa libertação. No momento que você conseguir se libertar disso que está lhe fazendo mal, que está impedindo você de evoluir espiritualmente, depois que você estiver liberto, você vai poder viver sua vida normal. Porque daí você vai saber que aquilo ali não lhe pertence mais, aquilo ali você não tem mais aquela dependência. Então, se você tem
Deus está afastando as pessoas que você tem da sua família, que você sempre foi muito apegado, muito grudado, você ama muito. Deus quer tirar essa idolatria de você, porque você ama, você pode amar, mas nunca acima de Deus. Deus quer se colocar em primeiro lugar na sua vida. E nós tornamos as pessoas que a gente ama como ídolos. Tipo, você aí ama o seu filho, toda mãe ama o filho, mas ela não pode amar o filho além do que ama Deus. Porque Deus que deu, Deus presenteou ela com aquele filho. Então, se Deus quiser dizer, ó, deu, vou levar o seu filho, eu vou tirar de você agora porque você não mereceu, ou porque você já passou seu tempo de ficar com ele, eu vou tirar agora. Aí você se desespera, você odeia Deus, você nunca aceita aquilo, você sofre pro resto da vida. Porque você não está bem espiritualmente para aceitar aquilo. Você não está bem espiritualmente. Porque quando o seu espírito está sendo trabalhado em você, você tem Deus, você sabe que Deus é maior, você começa a aprender a aceitar mais as coisas de Deus. Você sabe que a nossa vida sempre é uma passagem, que Deus coloca aquelas pessoas por um determinado tempo em sua vida e que você tem que ser grato a Deus por aqueles momentos que você passou com ela e aceitar quando Deus quer tirar ela de você. Então, quando você tem essa certeza dentro de você, que você está limpo, que você está liberto, você tem uma visão diferente, aquilo já não lhe dói tanto. Não é porque você não ama, não é porque você ama menos do que o que está lá sofrendo, chorando, se desesperando, não. É porque você tem já uma visão diferente, você já aceita aquilo melhor, que seu espiritual está sendo trabalhado, ou já foi. Né? Eu falo para você que assim, ó, no velório do meu pai, eu consegui louvar. Jamais eu sofri tanto quando minha mãe e meu irmão faleceram, se foram. Eu estava morta espiritualmente. Foi uma dor que custou a passar. Mas agora do meu pai, não só porque ele era velhinho, porque ele viveu muito, não, é porque eu me senti bem, eu me senti confortável, eu me senti assim feliz por ele estar indo tão bem, sem ter sofrido demais, estava ali. Aquilo eu aceitei melhor, não porque eu gostasse menos dele do que dos outros, não. Eu fiquei tão triste quanto, só que eu enfrentei melhor a situação. E isso já é já é uma grande transformação na gente, da gente aceitar certas coisas, de você ver por um ângulo diferente as coisas. Não se apegar àquilo de uma forma assim que aquilo é tudo para você e você não é capaz de abrir mão. Ninguém quer perder. Mas nós não estamos perdendo, nós estamos devolvendo para Deus. Nós estamos devolvendo. Deus nos deu por um tempo, nós aproveitamos, nós fomos felizes muito com aquela pessoa. E nós devemos lembrar muito desses momentos felizes que ela nos proporcionou. Porém, quando Deus quer tirar, claro que a gente tem período, Deus ainda concede um período, né, que tem desde a época da Bíblia. Todos têm um período para chorar, para passar o luto, mas aquilo tem que depois tirar isso da vida de você. Não tirar as lembranças vão ficar para sempre. Mas tirar o período de luto, aquele sofrimento de ter perdido. Porque você sabe que você não perdeu. Você apenas devolveu ela para Deus e Deus vai cuidar bem dela, Deus vai dar um outro destino, ou sabe-se lá como é lá. Né? Mas nós temos que ter essa certeza, que nós estamos devolvendo o que Deus nos deu. Deus nos deu, Deus tira, e nós temos que aceitar o que vem de Deus. Nós não temos nunca que questionar e contender com Deus. Nós temos que aceitar. E se Ele lhe deu, Ele pode tirar quando quiser. Por isso, a importância da gente botar Deus em primeiro lugar. Para nós poder viver mais feliz, tranquilo, mais calmo. Depois que você faz isso, aí Deus,
você vai poder conviver com aquilo com mais leveza, com mais sabedoria. E, gente, é tão bom quando a gente vai descobrindo as coisas, os mistérios, as coisas que Deus... Eu tô tão impressionada, gente. Cada dia a gente aprende uma coisa diferente. Cada dia a gente aprende. Eu tô aqui falando tudo isso. Não estudei, não perguntei nada no Google, nada, gente. Eu estava apenas triste pelo meu pai e me veio essa palavra, me veio: faz o vídeo, fala tudo que tu tá sentindo. E tudo que eu tô sentindo eu tô aqui botando para fora. E não só de mim. Isso aqui é o que a Bíblia quer nos ensinar. Assim como ela tá me ensinando, ela tá ensinando você. E é isso, nós temos que botar Deus em primeiro lugar. Tudo que nós temos que saber é isso. Primeiro mandamento de Deus. Porque você amando Deus, amando o seu próximo, a sua vida vai ter toda a libertação e você vai ser grata a Deus para sempre. E é isso que Deus quer, que a gente seja grato a Ele por tudo. Amém? Glória a Deus, me estendi. Mas eu acho que eu falei tudo que Jesus queria que você aí ouvisse. Amém? Glória a Deus.